Fala, torcedor do Flu apaixonado pelo nosso tricolor carioca. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Juan Pablo Vojvoda assumiu o comando do Santos em 22 de agosto de 2025, com contrato válido até dezembro de 2026, e trouxe ao comando técnico a experiência conquistada em Fortaleza, onde acumulou títulos regionais e campanhas históricas. Renato Gaúcho, por sua vez, foi contratado pelo Fluminense em 3 de abril de 2025, com um vínculo até o fim da temporada. A rivalidade se intensificou quando os dois treinadores passaram a trocar farpas públicas, cada um defendendo seu biótipo tático e sua filosofia de trabalho dentro do cenário nacional. A reação ganhou contornos esportivos aguçados, dignos de narrador empolgado, com trocas verbais tão intensas quanto um clássico disputado nos últimos minutos. No Santos, Vojvoda é visto como um comandante rígido, que preza pela disciplina tática e a solidez defensiva, algo que marcou sua trajetória no futebol cearense, especialmente em Fortaleza, onde conquistou 3 campeonatos cearenses e 2 Copas do Nordeste. Já Renato Gaúcho impõe sua autoridade com entusiasmo e carisma, priorizando o engajamento emocional e a intensidade física, estratégia que o levou com o Fluminense às semifinais do Mundial de Clubes de forma surpreendente. A troca de farpas estourou após declarações recentes. Renato reclamou da exaustão da sequência de jogos e da sobrecarga imposta aos atletas enquanto defendia seu elenco. Vojvoda, em sua apresentação, exaltou o talento de Neymar e afirmou que pretende posicioná-lo mais próximo da área para potencializar seu poder ofensivo, insinuando que o futebol gestado em treinamentos europeus pouco se encaixa nas demandas do futebol brasileiro. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Fluminense ocupa a 5ª colocação, mantendo-se firme na parte de cima da tabela, enquanto encara desafios nas demais competições. O Santos ainda não contabilizou jogos sob o comando de Vojvoda até o momento, já que sua chegada se deu há poucos dias. Enquanto isso, no cenário do Fluminense, Renato lamentou a desatenção da equipe na derrota por 1-0 para o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, fazendo uma analogia contundente: ninguém leva o filho de 2 anos ao shopping, sai andando e dá as costas. Ele também exaltou a postura do elenco na partida, mesmo com o revés, mantendo fé no modelo de jogo implantado. No Fluminense, o elenco ganhou reforço com a recuperação de jogadores importantes como Thiago Silva, Soteldo, Otávio e Nonato, esvaziando o departamento médico e permitindo mais opções táticas ao treinador. Esse alívio trouxe uma nova dinâmica ao time, que agora pode respirar aliviado. A pressão sobre os técnicos no Brasileirão 2025 encontra eco em outro dado relevante: do início do torneio até agora, 12 técnicos já foram demitidos, o que evidencia a exigência por resultados imediatos e fortalece o contexto em que Vojvoda e Renato atuam. No Mundial de Clubes, Renato foi responsável por transformar o Fluminense em surpresa da competição, com eliminações de times como Inter de Milão, alcançando as semifinais e conquistando o respeito internacional. Seu estilo aguerrido e a liderança de veteranos como Thiago Silva foram cruciais para essa trajetória inesperada. Já Vojvoda chega ao Santos com a ambição de resgatar o clube à sua tradição ofensiva e competitiva, utilizando Neymar como peça-chave, um desafio que exige sintonia entre disciplina tática e liberdade criativa. A disputa verbal entre os dois, portanto, pinta um cenário fascinado de embates táticos e filosóficos. Esse duelo de ideias reforça a vivacidade do futebol brasileiro, onde o que se disputa dentro de campo reverbera também fora dele. Renato, com seu estilo caloroso, e Vojvoda, com sua abordagem cerebral, representam faces complementares de uma mesma paixão pelo jogo. O embate promete esquentar conforme avançam as competições. Fala, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A rivalidade entre os dois treinadores ganhou corpo principalmente após declarações de bastidores. Pessoas próximas ao Santos revelaram que Vojvoda se incomodou com uma fala de Renato, que teria insinuado que treinador estrangeiro precisa entender melhor o futebol brasileiro antes de falar em revolução.
Para o argentino, essa afirmação soou como uma provocação direta, visto que sua chegada ao Peixe foi acompanhada de grande expectativa da torcida e da imprensa esportiva. Em contrapartida, Renato Gaúcho não perdeu a oportunidade de responder em tom irônico. Conhecido por suas tiradas afiadas e pela habilidade em transformar entrevistas em verdadeiros espetáculos, o técnico do Fluminense declarou que alguns treinadores gostam muito da prancheta, mas esquecem que, no Brasil, quem resolve mesmo é o jogador dentro de campo. A frase repercutiu imediatamente e gerou uma onda de debates entre comentaristas esportivos. A troca de farpas ganhou ainda mais espaço porque Santos e Fluminense vivem momentos distintos, mas igualmente relevantes. O Santos, em reconstrução e com a responsabilidade de potencializar Neymar em seu retorno ao futebol nacional, busca estabilidade em meio à pressão de voltar a ser protagonista nas principais competições. Já o Fluminense, embalado pela boa campanha no Mundial de Clubes, luta para consolidar sua posição no G6 do Campeonato Brasileiro e chegar mais longe na Copa do Brasil. No ambiente do Peixe, Vojvoda conta com a confiança da diretoria e aposta em reforços pontuais para fortalecer o elenco. A torcida, embora dividida, demonstra paciência pelo histórico do treinador em clubes médios do país, mas não esconde que espera resultados rápidos. A chegada de Neymar tornou o ambiente mais intenso, com cobrança extra para que a equipe apresente futebol envolvente e resultados imediatos. Enquanto isso, nas Laranjeiras, Renato Gaúcho se escora em sua forte ligação com o grupo e no apoio de líderes experientes. Thiago Silva, Germán Cano e Marcelo têm papel fundamental na manutenção da harmonia e na execução da estratégia do treinador. O elenco entende o jeito descontraído do comandante, mas sabe que por trás das piadas existe um técnico exigente e competitivo. As provocações também mexem com a torcida. De um lado, os santistas defendem Vojvoda como alguém capaz de estruturar um trabalho moderno e devolver o protagonismo perdido. Do outro, os tricolores exaltam Renato como símbolo de irreverência e confiança, alguém que conhece como poucos os atalhos do futebol brasileiro. Essa troca de discursos inflamou redes sociais, fóruns e programas esportivos, aumentando a rivalidade histórica entre os clubes. Além disso, a tabela do Campeonato Brasileiro reservou um ingrediente especial. Em poucas semanas, Santos e Fluminense irão se enfrentar. O confronto ganhou o status de decisão antecipada, não apenas pelos pontos em disputa, mas também pelo duelo entre os dois treinadores. É esperado um clima de final, com estádios lotados e grande cobertura midiática. Os jogadores, por sua vez, já demonstram sentir os reflexos desse embate fora de campo. No Santos, atletas relataram que Vojvoda intensificou os treinos táticos, buscando mostrar que o trabalho em campo será a resposta ideal às provocações. No Fluminense, Renato reforçou a confiança nos seus comandados, dizendo que o elenco já mostrou contra os gigantes europeus que pode encarar qualquer desafio. O aspecto psicológico, portanto, pode ser determinante. Enquanto Vojvoda busca impor respeito como estrategista, Renato aposta no poder da experiência e da motivação. Essa disputa de estilos é acompanhada de perto não apenas pelos torcedores dos dois clubes, mas também pelos rivais diretos nas competições nacionais. Não é a primeira vez que Renato se envolve em debates públicos com outros técnicos. Ao longo da carreira, ele já trocou provocações com Abel Ferreira, Tite e até Jorge Jesus. Essa característica, longe de ser vista como problema, muitas vezes é interpretada como parte de sua personalidade carismática, capaz de transformar qualquer entrevista em notícia. Vojvoda, por outro lado, sempre manteve postura mais discreta, mas parece ter adotado um novo tom após assumir o Santos. Com os dois clubes em evidência, o futebol brasileiro ganha mais um capítulo de rivalidade que transcende as quatro linhas. A troca de farpas entre os treinadores dá contornos dramáticos à temporada de 2025, marcada por competições acirradas, mudanças constantes no comando das equipes e pressão por resultados imediatos. A imprensa esportiva destaca que esse tipo de provocação tem efeito duplo. De um lado aquece o clima das partidas e atrai a atenção do público, de outro, pode criar armadilhas, já que a cobrança por vitória se torna ainda maior quando palavras fortes são lançadas antes do apito inicial. Santos e Fluminense, portanto, carregarão esse peso em seus próximos compromissos. Para os torcedores, no entanto, a rivalidade entre Renato e Vojvoda trouxe um tempero especial. O futebol brasileiro, acostumado a embates históricos entre técnicos de estilos opostos,
Vê nessa troca de discursos uma oportunidade de reviver duelos emblemáticos. O jogo em campo será a chance de comprovar quem tem mais razão. No fim das contas, a rivalidade verbal entre os dois técnicos traduz o espírito apaixonado do futebol nacional, competitivo, inflamado e carregado de histórias que ultrapassam os limites do gramado. Cabe agora ao Santos e ao Fluminense confirmarem em campo se as palavras ditas fora dele encontrarão eco nos resultados que tantos torcedores esperam. Com as competições ainda em aberto, o embate entre Vozvoda e Renato Gaúcho promete ser apenas o começo de uma temporada marcada por disputas intensas, declarações fortes e jogos eletrizantes. O duelo de ideias e personalidades já ganhou os holofotes, e o Brasil do futebol acompanha ansioso para ver até onde essa rivalidade pode chegar. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.